Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e dando continuidade ao curso de Fundamentos de Programação, hoje a gente vai ver mais uma estrutura para controlar o fluxo de um algoritmo que é a estrutura de repetição, beleza? Então vamos lá. Para começar, vamos pensar nesse seguinte problema aqui, de escrever um programa para escrever os 10 primeiros múltiplos de um número qualquer, tá? Você poderia escrever um programa em C bem simples para resolver esse problema. Bastava ler o número que você deseja do usuário, que no caso eu chamei de n, e depois ir calculando as multiplicações de n por 1, 2, 3 até o 10. Em cada linha do nosso algoritmo aí, nós estamos fazendo uma multiplicação e exibindo o resultado. Dessa forma, eu tenho os 10 primeiros múltiplos de um número. Só tem um problema. E se o problema mudar, e em vez de pedir os 10, pedir os 100 primeiros múltiplos do número? Vai ficar bem complicado você escrever 100 linhas de algoritmo, todas elas praticamente iguais, modificando apenas o número que multiplica o n, né? Mas mesmo assim, ainda é possível. Vai que você é uma pessoa obstinada e vai lá e digita as 100 linhas, cada uma delas com modificação de um número multiplicando n. Muitas coisas podem acabar dando errado, como você acabar, por exemplo, errando a digitação de algum número e etc. Mas digamos que você tomou todo o cuidado possível, está tudo correto. E aí seu problema se modifica de novo. Agora, ao invés de pedir os 100 primeiros múltiplos, está pedindo uma quantidade variável de múltiplos. Uma quantidade que o usuário do programa vai informar. E agora, como escrever um algoritmo para resolver esse tipo de problema, tá? Esse tipo de coisa que a gente vai resolver hoje. Basicamente, todas as linguagens de programação modernas permitem comandos que atuam como estruturas de repetição. Essas estruturas permitem que um conjunto de instruções seja executado enquanto uma condição é aceita. Popularmente, a gente chama essas estruturas de loops. Então, por exemplo, para resolver aquele nosso problema de mostrar os 10 primeiros múltiplos, eu poderia escrever um algoritmo dessa forma. Eu leio a variável x, que indica quais os múltiplos que eu vou querer, faço uma variável n começar de 1, e enquanto ela for menor ou igual a 10, faz aquelas comandos ali que estão em cinza. Inicialmente eu calculo a multiplicação de x por n, em um primeiro momento vai ser x vezes 1, porque n é igual a 1, e escrevo o resultado dessa multiplicação. Em seguida, aumento o valor de n em uma unidade e volto a perguntar se n ainda continua sendo menor ou igual a 0. Percebe que os comandos em cinza vão ficar executando enquanto essa variável n for menor ou igual a 0. Ou seja, elas vão ficar sendo repetidas várias e várias vezes, enquanto a condição for verdade. Note também que essa variável n vai ficar aumentando de 1 em 1, se aproximando cada vez mais do valor 10. Enquanto isso, ela vai escrevendo os valores de n sendo multiplicados a x, ou seja, 2 vezes x, 3 vezes x, 4 vezes x, até que vai chegar um momento em que n vai superar o valor de 10, e quando a condição é falsa, a gente vê pelo algoritmo que ele termina. Então, basicamente, a estrutura de todo laço ou loop funciona dessa forma, tá? Em seguida, vamos ver 3 comandos bastante comuns para fazer laços, tá? O primeiro laço que a gente vai ver aqui é o comando para. Normalmente essa estrutura de repetição ela é usada quando se sabe o número de vezes que um trecho de algoritmo deve ser repetido, como foi o caso do algoritmo anterior. E ele tem esse formato. Você tem uma etapa aqui de inicialização, que é feita antes das repetições. Normalmente é uma variável recebendo um valor inicial que vai ser alterado no decorrer do laço. Essa condição ela é relacionada com essa variável para servir para quando devo parar o meu laço. E aí, enquanto essa condição for verdade, esses comandos vão sendo executados, tá? Podem ser um ou vários. Mas se você precisar de vários, você vai precisar criar um bloco, que nem a gente falou em condicionais. Normalmente essa estrutura de repetição também indica isso aqui, que é o passo. Esse passo indica como é que a variável vai ser modificada no decorrer das repetições. Se ela vai aumentando de 1 em 1, de 2 em 2, ou ela vai diminuindo, ou ela vai sendo dividida a cada passo. Então, é mais ou menos isso. Na linguagem C, o comando para é feito com esse comando aqui, o for. É bem parecido. Basicamente, você coloca a palavra reservada for, parênteses, e dentro você coloca inicialização, a condição e esse passo separados por ponto e vírgula. E aqui é a mesma coisa. Se você tiver apenas um único comando, não é necessário as chaves, mas se você tiver vários que deseja repetir, você precisa criar um bloco com as chaves. Então agora vamos implementar aquele algoritmo para mostrar os múltiplos de um número, beleza? Então aqui a gente tem aquele nosso algoritmo. Vamos agora implementar ele usando o comando for, que a gente já viu. De cara aqui a gente vê aqui quais são as variáveis que a gente vai precisar. Uma variável x para ler do usuário o valor que ele vai querer, os múltiplos. Uma variável n para ir variando de 1 até 10 e uma variável v para receber os resultados das multiplicações entre x e esse número n, que é o que vai ser exibido na tela. Então vamos declarar aqui as variáveis.
Agora fazemos a leitura da variável x. É sempre bom mostrar uma mensagem para o usuário indicando o que ele deve fazer. E agora a repetição usando o para ou o for aqui no caso, né? Note que se você olhar para esse algoritmo está bem parecido lá. O que seria essa etapa? Aqui é a etapa de inicialização. Aqui a condição e aqui no final do loop o passo. Então como é que fica aqui no comando? N recebe 1, ou seja, n começa de 1, essa aqui é a etapa de inicialização. N menor ou igual a 10, a condição. Enquanto essa condição for verdadeira, o laço vai se repetir. E n recebe n mais 1. Note que aqui eu botei n mais mais. Isso aqui é um comando do C que faz o seguinte. Ele incrementa a variável n. Ele faz exatamente isso aqui. Ele aumenta o valor da variável n em uma unidade. Você só deve utilizar esse operador em números inteiros, tá? Como é esse caso aqui. Agora, o que a gente deseja que seja repetido? Esses comandos que estão aqui em cinza, né? Então vamos escrever eles aqui na linguagem C. Note que você não precisa colocar aqui no final n mais 1. Esse n recebe n mais 1 já está aqui no passo do loop for, beleza? Aqui no caso eu estou escrevendo um número, escrevendo uma vírgula, um espaço em branco. E aqui depois que eu escrever todos os múltiplos, fora do loop for, eu boto um /n para dar um pulo de linha. Vamos executar então agora esse código, tá? Então aqui está pedindo o valor de x, vamos colocar por exemplo 3. Então está aqui os 10 primeiros múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30, tá? Aqui o meu programa acabou pulando porque não coube o número inteiro lá. E a gente ainda pode incrementar aqui o nosso algoritmo para escrever os múltiplos com aquele nosso problema do segundo slide, que dizia o seguinte. E se eu quiser uma quantidade de múltiplos definida pelo usuário também? A gente pode adicionar uma nova variável aqui, quantidade. Perguntar essa quantidade do usuário e fazer com que o nosso loop, o limite máximo de repetições dele, em vez de ser 10, seja essa quantidade que o usuário indicou. Então vamos mostrar aqui a execução. Vou continuar usando o valor 3 e para a quantidade eu vou colocar 8. Note que agora calculou apenas os 8 primeiros múltiplos, em vez dos 10. Se eu executar novamente aqui, 4... quantidade 5, aqui. Então nosso programa agora está bem mais genérico do que antes, né? A segunda estrutura de repetição que a gente vai ver aqui nessa aula é a estrutura mais simples, que normalmente é usada quando você não sabe quantas vezes a repetição vai ser necessária. O comando dessa instrução é o comando enquanto. Ele funciona quase como se fosse um pedaço do comando para, né? Ele não tem a inicialização e nem tem o passo. Então funciona basicamente desse jeito. Enquanto essa condição aí for verdadeira, os comandos que estão dentro vão sendo executados. De novo e de novo. Nessa condição, você pode botar qualquer expressão lógica que a gente viu nos vídeos de expressões, por exemplo, e no vídeo de estrutura condicional, beleza? E esse comando na linguagem C, ele é representado pela palavra reservada while. Basicamente você coloca while, parênteses, a expressão da condição e depois os comandos, formando um bloco ou um comando sozinho. Para mostrar a semelhança e diferença entre um comando enquanto e o comando para, a gente vai ver aqui um outro problema programando na linguagem C, certo? Para mostrar aqui a utilidade do laço while, vamos resolver um seguinte problema. Eu quero escrever um programa que escreva as potências de 3 menores do que 1000, certo? Eu não sei quantas potências de 3 são menores do que 1000. Então, como é que eu faço o laço? Não tem como usar o laço for aqui de forma fácil, por exemplo. Então, o laço mais indicado aqui é o laço while, porque a gente não sabe quantas vezes essa repetição vai ser necessária. Antes da gente continuar, eu só queria mostrar o que é isso daqui, tá? Na linguagem C, quando você coloca //, tudo que vier depois dela não vai ser levado em consideração no programa. Isso aqui é chamado de comentário. E é bom você colocar no seu código como forma de documentação, tá? Para você saber o que você está fazendo naquele momento. E assim, se você for reler o seu programa mais para frente no futuro, fica mais fácil de entender qual foi a sua ideia ou o que você está fazendo ali naquele código. Beleza, eu posso encontrar as potências de um número simplesmente pegando ele e multiplicando por ele mesmo várias e várias vezes, né? Por exemplo, se eu quero as potências de 3, eu posso começar com o número 3, multiplicar ele por ele mesmo, resultando em 9, pegando esse resultado, multiplicando e resultando em 27, pegando esse resultado, multiplicando de novo, resultando em 81, e assim vai. Então uma forma de resolver esse problema poderia ser assim: crio aqui uma variável n, inicializando ela com 3,
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o valor de n enquanto ela for menor do que 1000. Só que eu vou atualizando a variável n, multiplicando ela por 3 a cada passo. Então ficamos assim. Então o que vai acontecer aqui no nosso algoritmo? A variável n começa com o valor 3, chegamos aqui e perguntamos, 3 é menor do que 1000? Verdade. Entramos no laço, escreve o valor 3. Como a variável n tem valor 3, esse cálculo aqui vai ser 3 vezes 3, 9, e aí a variável n é atualizada com esse valor 9. Como eu cheguei no final do loop, volto aqui para cima e pergunto novamente, 9 é menor do que 1000? Verdade. Escrevo o valor 9 e aqui calculo 9 vezes 3, 27 e atualizo a variável n com 27. E isso vai acontecendo enquanto o n for menor do que 1000. Note que o valor da variável n vai crescer e em algum momento vai ultrapassar o 1000. E quando esse momento finalmente alcançar, essa condição vai ser falsa e o loop termina. Então vamos testar aqui. Então aqui são as potências de 3 menores do que 1000. 3, 9, 27, 81, 243 e 729. Eu acabei esquecendo aqui de dar um barra n no final, né? Mas aí está mais bonitinho as potências de 3 menores do que 1000. E mais uma vez, você pode fazer algo parecido que a gente já tinha feito no programa anterior. Fazer esse programa mais genérico possível. Por exemplo, suponha que eu queira agora todas as potências de um determinado número que o usuário entre, que sejam menores do que um determinado outro número que o usuário entre também. Como é que eu posso editar esse programa para fazer isso, então? De forma bem parecida que o programa anterior, tá? Então vamos lá. Note que eu estou fazendo o seguinte agora. Eu estou lendo o valor das potências que o usuário quer e o valor máximo. Essa variável n começa com o valor pot e a cada vez que o laço passa, ela vai se multiplicando a esse número pot que você passou. Então vamos mostrar aqui. O valor da potência, vou mostrar aqui 2, valor máximo 500. Então aqui temos todas as potências de 2 menores do que 500. Novamente, potências de 4 menores do que 600. Mais uma vez, potências de 5 menores do que 3000. Tá certo? Então aqui é o nosso programa funcionando. Em nenhum dos casos eu sei quantas repetições vão ser necessárias, mas eu dou uma condição para onde deve ser terminado. A última estrutura de repetição que a gente vai ver aqui nessa aula é essa estrutura em que a condição é feita no final. Ela é muito parecida com a estrutura anterior, a do comando enquanto. A diferença é que a condição só é verificada depois que os comandos já são executados. E assim, na prática, qual é a diferença de um para o outro então? É que, por exemplo, no comando enquanto, a condição é verificada no início. Então, se a condição for falsa logo de cara, os comandos não são executados nenhuma vez. Já pula logo para fora do laço. Já nesse comando aqui, em que o teste é feito no final, os comandos são executados pelo menos uma vez. Eles vão executando, e se a condição for falsa logo de cara, passa direto, não repete. Mas aí já foi executado pelo menos uma vez. Normalmente a gente escreve no algoritmo com essa palavra aqui, faça os comandos enquanto condição. E na linguagem C, do, que é a versão em inglês de faça, while, versão em inglês de enquanto. Lembra do ponto e vírgula depois do while aqui nesse caso. No laço em while anterior, você não tem o ponto e vírgula depois, mas aqui tem. Então vamos ver aqui mais um exemplo prático do uso desse comando, tá? Para mostrar aqui a utilidade do comando de while, vamos fazer aqui um programa que peça do usuário um número de 1 a 10. E que se o usuário acabar entrando com um número que não seja entre 1 e 10, ele continue pedindo, tá? Então vamos lá. Note aqui que esses dois comandos estão dentro do laço. Mas, como eu estou usando o de while, eles vão ser executados pelo menos uma vez. Vão pedir um número do usuário, e se o usuário entrar com um número que não seja entre 1 e 10, digamos, se ele entrar com o número 0, essa condição vai dar verdadeira, e ele vai voltar aqui para cima e vai pedir o número novamente. Atenção para essa nossa expressão aqui lógica, tá? Se o número for menor do que 1, vai dar verdade, e se o número for maior do que 10, também vai dar verdade. O único caso em que vai dar falso aqui vão ser os números que vão ser entre 1 e 10. Beleza? Então vamos testar aqui. Vou entrar aqui com o número 50. Ele pediu novamente. Vou entrar aqui com o número menos 1. Ele está pedindo novamente. Vou entrar com o número 0. Está pedindo novamente. Vou entrar com o número 8.
e finalmente ele parou o loop e escreveu: o número escolhido é 8. Tá, então dá para perceber que esse comando de while ele é bem útil, por exemplo, para você fazer com que o usuário entre com um valor correto, que não permita que o usuário entre com dados incorretos, por exemplo. Um cuidado que todo programador tem que ter na hora de usar laços é garantir que em algum momento ele acabe, tá? Nenhum compilador indica se um laço vai ficar girando para sempre ou não. Então cabe ao programador descobrir pelo algoritmo. Então vamos ver aqui alguns exemplos que o programador tem que tomar um cuidado. Suponha que você quisesse escrever os números de 10 a 1 em ordem decrescente. Como a quantidade de elementos aqui é fácil de saber previamente, o laço mais óbvio para usar é o laço for. Como eu quero que seja de 10 até 1, eu faço x inicializar com 10 e a condição é enquanto x for maior do que 0. Ok, mas olha o erro que está aqui. Eu estou incrementando o x, ou seja, eu estou aumentando o valor dele. O que vai acontecer na prática se eu executar esse código? Ele vai pegar o valor 10 e vai aumentar mais 1, indo para 11, e depois para 12, e depois para 13. Além de não estar escrevendo os números que eu desejo, esse laço nunca vai parar, porque como os valores de x estão aumentando, essa condição sempre vai ser verdadeira, sempre vai ser maior do que 0. Então esse laço vai ficar girando para sempre. Então o jeito aqui é você pegar e trocar esse mais por menos menos, ou seja, diminuir o valor de x. Desse jeito, além de ele pegar e ir diminuindo e mostrando realmente o que você deseja, alguma hora x vai pegar e ficar menor do que 1, ou seja, vai ficar igual a 0. Essa condição vai ficar falsa e esse loop termina. Isso aqui é um exemplo de laço infinito, tá? E pode acontecer com qualquer uma das 3 estruturas de repetição que a gente viu. Um outro exemplo aqui com o laço while. Suponha que eu quero pegar o número 42 e ir dividindo até não poder mais. Somente divisões inteiras, sem números quebrados. Qual é o problema com esse programa aqui então? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir qual é o problema. De início parece correto. Você vai ter aqui x com 42, escreve o número 42 porque o x vai ser maior ou igual a 0, 42 é maior ou igual a 0, e depois eu atualizo a variável x dividindo ela por 2, dando 21. Depois ele passa de novo, vai dar a verdade, escreve o valor 21 e divide 21 por 2, dando o número 10. Continua como verdade, escreve o número 10 e calcula agora 10 dividido por 2, que vai dar igual a 5. Novamente, 5 é maior ou igual a 0, ok. Escreve o valor 5 e divide 5 por 2, dando 2. 2 continua sendo maior ou igual a 0. Escreve 2, 2 dividido por 2, 1. 1 continua maior ou igual a 0 e escreve 1. E aí finalmente faz o quê? 1 dividido por 2. Em divisão inteira, 1 dividido por 2 vai dar igual a 0. Então x vai ser igual a 0. Note que nesse caso, aqui continua dando verdade. Ele vai escrever o valor 0 e vai fazer 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 continua sendo 0. Então a variável x não vai mudar mais, vai ficar 0 para sempre. Ou seja, esse laço vai ficar girando para sempre com x igual a 0. Então o jeito de corrigir aqui, trocar o maior igual por maior que só. Um último problema aqui, eu estou querendo escrever as potências de 3. Note que se eu quiser fazer essa sequência, teoricamente eu devo fazer isso aqui. Eu pego um número e vou multiplicando por 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Note também que eu estou parando quando o x for maior do que 100, né? Então não vou escrever a próxima potência aqui. Então qual é o problema desse código aqui? Qual é o problema desse algoritmo? O problema está no seguinte, se eu colocar esse comando aqui, x recebe 0 antes do laço, na hora que eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar 0 vezes 3, 0. Então x continua com o valor 0. O programa então escreve número 0, 0 é menor do que 100, verdade, e volta para repetir. E aí vai dar 0 vezes 3 de novo, e x vai continuar sendo 0. Então note que aqui vai ficar 0 para sempre, porque 0 sempre vai ser menor do que 100. Então novamente nós temos aí um laço infinito. A correção que você pode fazer aqui no caso é substituir esse 0 por que valor? Pelo valor 1. Se você colocar 1 aqui no lugar, a primeira multiplicação vai dar como? 1 vezes 3, 3, e aí x muda de 1 para 3. Escreve o valor 3, 3 menor do que 100, verdade, voltamos para cá para cima. Aí agora, 3 vezes 3, 9, e x é atualizado com o valor 9. Escreve 9, 9 ainda é menor do que 100, voltamos, 9 vezes 3, 27, atualiza x com 27, e escreve 27. 27 ainda é menor que 100, volta de novo. 27 vezes 3, 81. Atualiza x com 81, escreve 81. X menor do que 100, volta cá para cima. 81 vezes 3, 243. X recebe 243
e escreve 243. Agora 243 não é mais menor do que 100 e aí o laço finalmente termina. Certo, aqui nosso laço ainda está um pouco incorreto porque eu não estou escrevendo somente os menores do que 100, né? Mas pelo menos agora o meu laço não está mais infinito. Não existe fórmula mágica para você remover esses problemas. Cada laço tem sua própria correção, seu próprio problema para resolver. Bem, gente, por hoje é só. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários, ok? Até mais e tchau.